tarde. Finalmente vai acontecer essa live. Deixa eu botar um filtro aqui para ficar mais bonitinha. Vamos ver. Tá certo. Finalmente vai acontecer essa live, gente. Como eu parei de fazer dieta? Dieta nunca mais, né? E por que, se eu estou emagrecendo, como eu parei de fazer dieta? Vocês vão entender. Nesse momento eu vou começar a explicar para vocês como foi na real o meu processo de emagrecimento, né? Como foi desde lá do início de 2015. Eu vou explicar assim muito rapidamente para vocês entenderem, porque sempre entram pessoas novas no Instagram, não me conhecem, e falam assim: nossa, quem é essa pessoa aí que tá falando de emagrecimento, né? Qual a história dela? Tem gente que não tem esse tempo todo, né, que tá seguindo e tal, e não tem esse conhecimento, não sabe quem eu sou. Então é legal a gente explicar sempre, né? Então, assim, pra quem não me conhece, né, eu vim de um processo, né, de obesidade em busca do emagrecimento. Eu vim em 2015, eu tive esteatose hepática, e aí eu descobri que eu precisava emagrecer e não era pela estética, porque até então a estética não me incomodava. Eu falei em outra live aqui sobre fatorexia, que eu sofria de fatorexia, né? Eu me via magra quando eu estava obesa, né? Eu não me via, na verdade eu sabia que eu precisava, mas eu não me via tão fora do peso assim, entendeu? Eu me achava bonita ainda. Então, assim, essa é a minha história. Lá em 2015 eu sofria de fatorexia. Só que na medida que eu fui fazer um exame e tal, até foi por outras coisas que estavam acontecendo no meu organismo, e aí eu precisei fazer exame, eu descobri que eu tava com esteatose hepática já no grau 2, foi onde me deu start, assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou deixar as pessoas que eu amo sem mim, porque eu vou morrer, né? E por conta de quê? Aí eu fui procurar, né? Fui tentar me inteirar do assunto, né? Fui a médicos e tal, e me falaram que o seguinte, que eu precisava cuidar exclusivamente da minha alimentação, né? O que eu colocava para dentro do meu corpo, eu precisava cuidar. Então, assim, eu fui cuidar exatamente disso, da minha alimentação, por conta de ter uma vida mais saudável, por conta da doença, não por conta da estética. A estética veio como recompensa. Eu emagreci aí e eu iniciei esse processo aí cuidando da alimentação, cuidando do que eu ingeria, mas assim, eu procurei o que eu tinha de informação no momento, né? E o que eu tinha de informação no momento era dietas restritivas. Então eu comecei com dietas restritivas, tá? E eu emagreci com essas dietas restritivas, né, que era cetogênica, low carb, levando não como estratégia alimentar, que hoje eu até levo elas como estratégia, mas levando como um estilo de vida que não é sustentável, entendeu? Então, gente, antes de iniciar isso aí, né, começar a falar sobre isso, eu gostaria de botar um adendo aqui. Eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu sou apenas uma pessoa que estudou sobre a questão do emagrecimento, né, que fiz dar certo comigo e hoje eu passo para outras mulheres, né? Eu sou uma mentora, estudei sim coach, estudei todo esse campo aí nutricional para eu saber passar informação, para eu saber usar as informações principalmente em mim, entendeu? E eu fiz várias descobertas nesse caminho todo que eu percorri de erros e acertos, e hoje eu posso passar para outras pessoas, né, que me segue ou que me contrata, né, como coach. Eu posso passar essa experiência toda porque deu certo comigo. Se deu certo comigo, pode dar certo com você, tá bom? Mas eu não sou nutricionista,
Então, as minhas informações, o que eu passo de informação é tudo assim, como você lê um texto e daquele texto você tira o seu entendimento. É o que eu entendo sobre isso, tá? E é uma maneira muito mais prática de passar um conteúdo, porque é uma maneira simples, né? Sem termos científicos, né? Algumas coisas a gente até usa, mas assim... Que vai explicando para vocês no momento, assim, que tá usando aquele termo, mas, assim, é uma maneira muito mais simples de você entender o processo de emagrecimento, né? Então, assim, é só explicar para não entender mal, falar assim, ai, nossa, ela é nutricionista, ela é médica, ela é o quê? Entendeu? Não, eu sou mentora de emagrecimento, né? Por quê? Porque através da minha história eu posso passar um conhecimento para as minhas mentoradas, tá bom? Então, assim, seguindo aqui, eu iniciei lá com as dietas restritivas. O termo dessa live aqui, eu coloquei dieta nunca mais. É um termo, assim, mais para chamar a atenção do que realmente é. Por quê? Eu vou explicar. Existe uma grande diferença entre dieta e regime. A dieta é a alimentação que você vai adequar à sua vida, né? É um conjunto de alimentos e bebidas que você vai usar habitualmente na sua vida. Isso é uma dieta. Então, qualquer alimentação pode ser dada como dieta, tá? E regime é sobre restrição, é sobre você se restringir de algum determinado macronutriente para poder ter esse emagrecimento acelerado aí, bastante restrito mesmo, restritivo mesmo, a parte nutricional, para que você seque muito rápido, né? E aí, quando você seca rápido, é um problema, tá? Porque o organismo ele não se acostuma com isso. Por quê? Eu iniciei ali com a dieta restritiva e emagreci, vou dar o exemplo assim da minha vida, né? Eu iniciei com a dieta restritiva e emagreci 26 quilos. E voltei, quem tá me acompanhando aí, eu tô postando bastante coisas sobre o meu processo, engordei 16 quilos de novo. Mas por que isso acontece com a grande maioria das pessoas que são emagrecidas e que não emagrecem? Primeiro que, eu sempre falo nas minhas mentorias, a gente, para o emagrecimento, a gente tem 3 pilares, né? A gente tem o pilar nutricional, que entra também, que abrange a parte do sono, que você precisa, né, ter um sono de qualidade, abrange tudo isso, né? Também, e a parte alimentícia, né, principalmente, né, que é nutricional. Tem a parte da atividade física, que é muito importante, você ter essa queima de calorias aí diárias, né, o consumo de calorias diária, né, que você ingere, o que você queima, né? Então é muito importante a atividade física, e dependendo até do momento da vida, tem algumas atividades que são mais indicadas, outras não, né? Então esse é um pilar muito importante também. Então 2 pilares muito importantes: nutrição e atividade física, né? E aí entra um outro pilar, que é o terceiro pilar, que eu tô contando no dedo aqui embaixo da câmera. O terceiro pilar é a parte da inteligência emocional. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque quando você forma uma mentalidade diferente de mudança de hábito, de mudança de comportamento, que é sustentável a sua rotina alimentar, que é sustentável o seu peso eliminado, que é sustentável aquele corpo que você conquistou. Então, assim, esse terceiro pilar é muito importante também, junto com a nutrição, junto com a atividade física. E aí, no início ali, eu fui eu foquei em 2 pilares: nutrição, que é assim, a medida do que eu entendia sobre isso, e atividade física. Com dietas restritivas, eu emagreci 26 quilos. E aí não tive inteligência emocional, voltei a engordar.
16 quilos. Boa tarde, Karina, boa tarde, Sandy, boa tarde, Alana, todos aí comigo. Muito obrigada pela parceria, pela companhia de vocês, tá? Então, e aí eu voltei a engordar 16 quilos. Por que que eu voltei a engordar se eu continuava fazendo regime durante a semana? Por quê? Exatamente por isso. Eu não tinha inteligência emocional. Porque nos finais de semana eu entrava naquela, fiz dieta a semana toda, fiz regime a semana toda, né? Passei por restrição, não podia comer nada de carboidrato, não podia comer nada disso. Então, no final de semana, eu mereço. Né? Aquela história dos sabotadores que vem na nossa cabeça trabalhar. Os amigos me chamavam para o churrasco. Eu falava, cara, eu vivi de dieta a semana toda. Você acha que eu não vou para um churrasco com os amigos no final de semana? Vou sim, claro que vou aceitar. Aí os amigos bebiam. Eu também queria me socializar com eles. Então eu também bebia. Então, isso é falta de inteligência emocional, é falta de não ter um propósito na vida, é falta de não ter esse conhecimento que você precisa passar isso para sua vida, de mudança de hábito, e mudança de hábito é para a vida, não é determinada, de segunda a sexta eu tenho essa mudança de hábito, e aí final de semana são outros hábitos, não existe isso, gente. Então, a diferença de dieta, de vida saudável, vamos colocar assim, de reeducação alimentar e regime é essa, né? O regime você tem um tempo determinado para você, começo e fim, né? Chegou no seu objetivo, parou, né? Ou às vezes nem consegue chegar, né? Por conta de muita coisa que acontece dentro do nosso organismo. Por exemplo, o efeito platô. E isso aconteceu comigo. Eu não consegui, mesmo com a dieta restritiva, eu não consegui chegar no meu objetivo. Por quê? Principalmente porque eu já tava me sentindo magra, eu comecei a jacar, assim, tipo, abrir sessões finais de semana e tal, aquela coisa toda. Então, assim, eu não consegui chegar no meu objetivo, que era 60 quilos que eu queria chegar. E eu tava com 91 quando eu iniciei. Eu cheguei a 64, se eu não me engano, por aí. E aí, então, mas por que isso aconteceu? Porque eu entrei no efeito platô. Eu fazia tudo muito certo, né? Mas assim, muito certo assim em termos, né? Mas eu não... o organismo, ele se acostuma com uma alimentação só. Então, assim, vamos colocar um exemplo assim. Eu sou cabeleireira, então vou dar o exemplo do cabelo ali. O cabelo, muita gente já ouviu falar que o cabelo se acostuma com o shampoo. E tem um determinado período que ele não fica bom. Antes ele ficava bom com aquele shampoo, mas agora ele não fica mais. Ele resseca, ele fica ruim, fica feio. Por quê? Porque precisa trocar de shampoo, né? Todo mundo fala isso, é uma crença, né, que existe sobre isso. O organismo, hoje eu entendo assim, que o organismo, ele realmente, ele precisa mudar a alimentação dele, a estratégia alimentar, para ele continuar, o metabolismo continuar acelerado. Então, assim, o meu organismo se acostumou à dieta restritiva naquela época, ele entrou no efeito platô, onde eu não conseguia sair, mesmo que eu restringisse ainda mais minha alimentação, eu não conseguia sair. E se você tá numa dieta restritiva e você restringe ainda mais, cara, o que você vai comer? Né? É muito difícil mesmo. E aí eu comecei a mudar a minha alimentação por conta de não estar mais focada. Eu comecei a colocar carboidrato e tal, e voltei a engordar. E fui para 80 quilos. Ano passado eu estava com 80 quilos. Eu postei um vídeo aqui mostrando isso, que ano passado eu estava com 80 quilos. Tive vários problemas ali e emocionais que me fizeram não ter foco mais, não queria isso mais para minha vida. Só que aí eu lembrei do meu propósito inicial. Por que eu quis começar uma vida saudável? Por que eu tive esse start aí de começar uma vida saudável? Foi pelos meus filhos, foi pela minha saúde, para estar bem, para criar os meus filhos. Então, por que eu ia me entregar ali dessa forma, né?
por conta de decepções, né, por conta de várias coisas que estavam atrapalhando minha parte emocional. Eu estava deprimida. Por que eu ia me entregar dessa forma? Né, se o meu propósito inicial era estar bem para cuidar dos meus filhos. Então, eu fui estudar mais sobre isso, sobre psicologia, né, sobre neurociência, sobre reprogramar a mente para os objetivos. E o meu objetivo principal era me manter saudável para criar os meus filhos. E aí foi onde eu escolhi o nicho aí do meu objetivo. E aí comecei essa vida saudável, realmente. Reiniciei esse projeto de vida saudável, agora já entendendo melhor, sabendo identificar o que é dieta, o que é regime, o que é alimentação saudável, o que é regime, tá? Boa tarde, Ari, tudo bem, meu amor? Ariana, linda, lá de Cachoeira de Itapemirim, tá aqui. Muito obrigada por estar aqui presente, amiga. E aí, então, assim, é real, gente, isso. Quando você começa a aprender o que você está fazendo de errado, né? O que é mais importante, por que você quer emagrecer, qual o motivo, tem uma coisa muito maior, muito mais relevante do que a sua estética. Sempre tem alguma coisa muito mais relevante do que a sua estética, né? Todo mundo quer se sentir bonita, todo mundo quer se olhar no espelho, mas isso é recompensa. Então, eu comecei a entender sobre isso. Eu comecei a entender a partir desse momento que eu estava ali no fundo do poço, que eu comecei a reprogramar minha mente, a estudar mais, eu comecei a entender sobre isso. E comecei a entender também, né, no campo ali nutricional, tal, eu comecei a entender por que aquela alimentação que eu tinha me fez entrar no efeito platô. O que acontece? Eu vi até uma reportagem há anos atrás falando sobre isso no Fantástico, sobre as células adiposas, as células de gordura, no caso, ter memória, né? Elas têm memória de um peso que você teve, né? Do maior peso que você teve ali, né? Antes de você começar a dieta, ela pegou aquela memória ali. E aí, você leva um tempo, quando você emagrece, essas células, elas desincham, né? Elas são inchadas, elas desincham. E aí, só que elas têm o mesmo tamanho, só que elas estão murchas só. Só que elas ficam passando informação para o corpo o tempo todo, para o seu cérebro, sabe? Que vai gerar toda a transformação ali do seu corpo, a parte hormonal, aí desequilibra, tudo isso. Elas ficam passando informações que algo está errado no seu corpo. Você emagreceu muito e isso não está certo. Algo está errado no seu corpo. Elas precisam encher novamente. E aí tudo acontece. Aí desequilibra a sua parte hormonal, né? Os seus hormônios da saciedade, da fome ali começa a desequilibrar, né? Você começa a não se saciar com o que você comia. Você começa a ter compulsão alimentar, porque a dieta restritiva faz isso, devido a esse desequilíbrio aí dos hormônios. Então, elas passando essa informação, você começa a comer muito mais, você começa a não se saciar com o que você comia antes. Se antes você... E outra coisa, o corpo também responde de forma diferente. Se antes você engordava, por exemplo, você comeu um lanche, né? Quando você era obeso, você engordava um pouco, agora você engorda o dobro, tá? Porque o organismo ele começa a responder de forma diferenciada. Isso eu vi acho que foi no Fantástico, uns anos atrás, e eu voltei a ler sobre isso, e aí o que eu fui entender, cara, é por isso então que não tá funcionando as dietas restritivas comigo. Eu tô aqui me matando numa low carb, numa cetogênica e não consigo chegar no meu objetivo e só tô engordando, como é isso? Né? Tô ali no efeito, fui pro efeito platô, do efeito platô pro efeito rebote, né? Tava voltando a ter o meu peso de volta, o inicial ali que eu não queria, né? Voltar para o lugar onde eu não queria estar mais. Foi aí que eu descobri. Então, assim, comecei a cuidar, então vamos cuidar dos 3 pilares. Nutricional, né, atividade física, focar bastante em musculação. Depois dos 40 anos eu fiz uma live aqui sobre isso.
né? Depois dos 40 anos é muito importante, porque a gente perdendo massa muscular, nosso metabolismo ele fica lento. Então a mulher de 40, ó, focar na musculação, gente. Focar na musculação e focar também agora com esse conhecimento todo que eu adquiri na mentalidade. Vou instalar realmente um chip de magro, muita gente fala sobre isso. Instalar realmente um chip de magro para eu ter um comportamento e hábitos saudáveis, que é para a vida, né? Não tem tempo determinado. Então o emagrecimento veio como uma recompensa. Eliminei 16 quilos, né? Depois disso, consegui eliminar 16 quilos. Então, foi através disso tudo que eu descobri o que aquela dieta restritiva estava me trazendo de retorno, né? Estava me fazendo mal. Eu emagreci sim, eu consegui emagrecer, né? 26 quilos, só que eu não consegui, não é sustentável uma dieta restritiva, não é sustentável, você não consegue se manter sem o macronutriente a vida toda, gente. Então, essa descoberta minha também veio pra, sanar uma dúvida minha em relação a... Lembra que eu falei agora há pouco do shampoo, do cabelo se acostumar com o shampoo? Então, a sanar essa dúvida minha, né? Porque aí, qual estratégia eu ia usar para o meu emagrecimento se eu não podia usar mais a restritiva que eu usava? Se eu não podia mais entrar em regime? Eu comecei a fazer rodízios alimentares, né? Eu faço ciclos alimentares. E é isso que eu passo na minha mentoria para as meninas e que dá muito certo, né? Fazer rodízios alimentares, sabe? Ciclos. E aí sim entra algumas alimentações restritas num determinado tempo, mas é um curto período de tempo e não é uma coisa que a pessoa leva como um hábito, não é estilo de vida, tá? Porque eu preciso que a pessoa tenha um estilo de vida sustentável. Eu preciso que o meu mentorado saia da minha mentoria com o peso que gostaria de ter, que eu falo muito sobre o peso que você quer ter, como você se olha no espelho e se sente bem. Nem sempre o peso daquela tabela de peso ideal é realmente o peso ideal para você. Cada um tem uma estrutura, cada um tem um gosto pessoal. Então, às vezes eu me olho com o peso ideal ali e me acho muito magra. Então, não é sobre isso. O peso ideal é o que é ideal para você. Então, quando eu me olhar, eu ainda não cheguei no meu peso ideal para mim, tá? Eu ainda me olho no espelho e não me sinto bem. Não estou com o corpo ideal para mim ainda, estou em busca disso ainda, tá? Mas quando eu me olhar e me sentir bem, aí eu vou falar assim, não, tá ok, agora eu só vou manter. Como que eu vou manter? Botando em prática tudo o que eu aprendi de hábitos, né, e comportamentos para a vida. Então é isso. A minha mentoria fala muito sobre isso. A gente tem ali, a gente trabalha com os 3 pilares, né, que é o nutricional, que é a atividade física e toda essa parte emocional. Dentro da minha mentoria eu trabalho muito essa parte psicológica, sabe? Eu trabalho muito para que o meu mentorado ele consiga ter essa clareza que hoje eu tenho, através do que eu falo e através das minhas experiências. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui para vocês por que hoje eu não faço mais dietas restritivas, por que eu parei, né? Como eu faço, né, para poder emagrecer, porque eu estou emagrecendo dia após dia, até chegar no meu objetivo. Como eu faço, o que está dando certo para mim e o que pode dar certo para vocês, tá? A Daiane tá falando que perdeu 30 quilos. A Daiane, hoje a gente conversou, né, no direct. A Daiane vai ser uma receitinha pra você. Muito bom, amiga, muito bom que você se mantenha assim, que você aprenda a se manter assim, porque isso é mudança. Você precisa ter uma mudança de hábito para a vida, para se manter com esses 30 quilos a menos no seu corpo ideal, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Tá? Desculpa alguma coisa, eu sou muito espontânea na hora de falar, eu converso com vocês, parece que eu tô conversando com amigos aqui, então eu não gosto de nada muito assim, sabe, engessado, lives que parece um jornal nacional, eu não gosto. Então eu gosto de conversar com vocês como se eu estivesse conversando assim de frente com uns amigos meus, tá?
Então, assim, vocês me desculpem de alguma coisa, assim, se eu falei alguma coisa errada e tal, mas, assim, a gente tá aqui pra passar conhecimento, mas também para aprender muito, e eu tô aprendendo a cada dia, né? Eu tô aprendendo todos os dias, eu procuro pesquisar sobre esse assunto, né? Todos os dias eu meto a cara nos estudos mesmo, né? Para poder evoluir como pessoa. E quem me acompanha sabe, assim, ontem eu recebi um feedback muito legal que me falou assim, cara, como você mudou, sim, da água para o vinho. E não é sobre estética, né? Aparência. É sobre... A Daiane tá falando que quer perder. Eu não entendi se ela perdeu ou se ela quer perder 30 quilos. Mas assim, Daiane, depois você me chama no direct que a gente volta a conversar, tá bom? Então, e aí esse feedback que eu recebi falou assim, nossa, como que você mudou realmente? Mas por que eu mudei? Porque eu fui atrás de conhecimento, né? Eu queria sair de um lugar que eu estava no fundo do poço, mas o fundo do poço é legal às vezes você estar, porque você olha pra cima, você vê o clarão. Então, assim, nem sempre o fundo do poço é o pior lugar que você vai estar, não, tá? Você vê o clarão, você sabe para onde você tem que caminhar para você sair de lá. Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Eu vi aquele clarão, falei assim, achei luz ali, né, nos estudos, né, no estudar mesmo o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, minha alma, sabe, com o meu espírito. Fui desenvolver estratégias para poder realinhar todos os campos da minha vida, e essa foi a minha transformação, foi muito por dentro mesmo, que aí quando você se transforma por dentro, você reflete por fora, né? Então, assim, as pessoas estão me olhando e falando assim, nossa, Keila, você tá tão bem, mas é bem assim, entendeu? De transmitir uma áurea legal, de estar em paz consigo mesmo, tá? De ter trabalhado realmente toda essa parte emocional. E aí tudo que eu tenho de retorno, tudo que eu tenho no externo é de recompensa da minha transformação por dentro. Gente, então eu falo demais, já me despedi 500 vezes. Muito obrigada a todos, tá? Boa semana, porque a gente tá só começando. Para quem chutou balde ali na sexta-feira, hoje é dia de recomeço, bora começar. Quem precisar da minha ajuda pode me chamar no direct, tá? Que eu amo ajudar todo mundo, tá bom? Beijo a todos!